Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho das notificações e faça parte do melhor canal de futebol do YouTube, canal Lances Inéditos. O mundo mostrou que você não pode cochilar em nenhum jogo. Não, isso eu concordo. Tá aí a Coreia ganhando a Alemanha. Né? Quem diria que a Alemanha ia terminar em último colocado? Só que eu não acho que, por exemplo, o Facinca ontem, no debate final, na minha opinião, acho que ele foi presunçoso demais. Que ele falou, ganhou da Bélgica, acabou, o Brasil é campeão mundial. Não concordo. Até porque se passar, vai pegar ou o Uruguai ou a França, principalmente a França, para mim que tem um time muito mais difícil, não é favas contadas, não. A França... Agora, que é favorito contra a Bélgica, eu acho que o Brasil é. Não, o Brasil é favorito também contra a França, é favorito também contra qualquer time do outro lado, da Croácia, Inglaterra, o que aparecer. Só colocar em campo, exatamente, né? Exatamente. Passa a ser só favorito. É no papel, E o papel não ganha jogo. Quem ganha jogo são os jogadores em campo. O técnico armando suas equipes e tudo mais. Então é óbvio que existe um favoritismo para sexta-feira. O Brasil é favorito diante da Bélgica. Os próprios belgas admitem isso. Mas precisa jogar. Se não jogar, não tem jeito. É um jogo só. Se fosse uma série melhor de 7, que nem acontece nas finais da NBA, o Brasil passava. O Golden State ganhava. Não dá pra, você pode ganhar um jogo do Golden State. Você não ganha uma série dele. Não dá para ganhar. Porque o Golden State é muito melhor que qualquer outro time da NBA no momento. Então a mesma coisa acontece com o Brasil e Bélgica. Como é um jogo só, de repente pode escalhar de ser aquele jogo que a Bélgica vai fazer aquela partida da vida e o Brasil vai jogar mal. Agora, quando você fala assim, negócio de papel, concordo plenamente com você. Mas também vamos lembrar que Bélgica e Japão... Os caras tomaram o calor do Japão, velho. A Bélgica tomou calor, entrou com um salto alto, achou que ia ganhar a qualquer hora. Se não fosse a falta de malícia daquele time japonês... Na boa. Amanhã sexta-feira seria Brasil e Japão, hein? O Brasil ele não vai dar a sopa que o Japão deu. O que faltou pro Japão foi justamente a malandragem. 2-0 não tem mais jogo, irmão. Bola pro mato, catimba, cai no chão. O Japão estaria na próxima fase. Faltou pro Japão um pouco mais de malandragem. O time da Bélgica, claro, não dá pra tirar o mérito aí do que eles conseguiram fazer naquela partida. Conseguir virar um jogo que tava difícil, não é qualquer seleção que consegue. Ainda mais quando tem a pressão, o estádio cheio, enchendo o saco. Tá na cara que não é qualquer time que consegue fazer isso. O técnico foi bem, colocou o Fellaini, é um cara alto, o cara conseguiu ganhar uma bola de cabeça, empatou o jogo. Depois, no final, aí também teve o gol do Chadli lá, que aí colocou o Japão numa vala que eles não conseguiram mais sair dali, porque o jogo já acabou logo na sequência. Então, o Brasil tem que tomar cuidado, não é menosprezar a Bélgica. Mas o Brasil tem mais time, tem mais camisa, tem uma zaga mais sólida do que o time da Bélgica. A Bélgica é muito bom do meio pra frente. Zaga é o sistema defensivo. Sim, o sistema defensivo. Porque não dá nem pra comparar jogador por jogador, porque a Bélgica tá jogando com 3 zagueiros. O Brasil tá jogando com 2 zagueiros e 2 laterais. Mas o sistema defensivo da Bélgica, Sormani, está muito exposto, diferente do sistema defensivo do Brasil. Né? A gente viu isso. Então, mas é que tá. O Brasil lá na frente, você pega aí, com exceção do Neymar, todos os jogadores marcam. O Gabriel Jesus marca, o William marca, você vem ali, o Coutinho vem na recomposição, o William acompanha a lateral, os dois volantes. Tite. Pois é. É time do Tite. A marcação começa lá na frente. O time da Bélgica, não. O time da Bélgica, muitas vezes, você deixa zagueiros ali no mano a mano. Você vê o Vertonghen, quando tomou o tapa do japonês, que ele não achou o cara. Então, se o Gabriel Jesus ou o Neymar conseguir pegar um mano a mano com o zagueiro da Bélgica, os caras ficam na saudade. Agora, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu hoje, por incrível que pareça, eu não mexeria no Felipe Luiz, não. Acho que o Felipe Luiz entrou bem pra caramba. E mexer lá hoje... mas tá louco, mano. É o Marcelo, irmão. Não, o Marcelo, pra mim, é o melhor lateral esquerdo do planeta. Só que o Felipe Luiz, gente, entrou bem pra caramba. Mas todo mundo tem entrado... Eu voltaria com o Marcelo. Ele bem... Eu acho o seguinte, o Brasil tem técnico hoje. Então, eu acho que esse é o que explica o que o seu amigo... Como é que ele chama? Alberto. O Alberto. É seu amigo, é verdade. Como ele chama? Alberto. Porque temos um integrante que tem um amigo que acho que até mais que amigo em Paris. O Brasil é um time muito organizado. O Brasil tem técnico nessa Copa do Mundo, né? Então, o Tite tem nas mãos... Ele consegue aplicar a organização que ele aplicou naquilo que a gente mais lembra do Tite, que foram os times do Corinthians, só que ele não tinha tantos jogadores talentosos na frente, hoje ele tem. Quer dizer, você junta o melhor dos mundos. Você consegue organizar o time atrás. O Brasil é o time mais sólido da Copa do Mundo, não há dúvida. Melhor defesa. O Brasil é a melhor defesa, a Bélgica é o melhor ataque. O Brasil... O Uruguai também tomou um gol, né? O Brasil tem a melhor defesa da Copa do Mundo, é o time que, para mim, foi menos ameaçado. O Uruguai pode ter uma defesa igual, mas se a gente lembrar o jogo contra... o jogo que o Uruguai sofreu um sufoco danado contra Portugal,
Mas teve um jogo anterior que ganhou de 1-0 também, que sempre foi quase, sabe? Quase tomou gol. A defesa brasileira é muito boa, é muito organizada. Acho que nesse sentido aí, a manutenção do Felipe Luiz poderia ser algo aceitável. Mas já era uma ótima defesa com o Marcelo jogando lateral esquerdo. Verdade. O Brasil tomou 6 gols, não é isso? Em 25 Não, mas o Marcelo jogou uma partida e meia. Não, o senhor Marinho, tô falando duas assim. e aí um comecinho na segunda, terceira. Jogou as duas primeiras. Saiu com a Sérvia. As duas, foi contra a Sérvia que ele se machucado? E não jogou muito bem, você tem razão, não jogou muito bem. Mas o Felipe Luiz também não foi brilhante. O Marcelo, ele não jogou do ponto de vista, não jogou bem no ponto de vista assim, ofensivo, né? Que é o que a gente mais espera. Mas defensivamente ele não comprometeu em nada. O Zinho falou uma coisa Naquela entrevista coletiva, que até a gente assistiu junto, do Marcelo, lembra? O Marcelo falou, eu estou me esforçando porque taticamente estou jogando totalmente diferente do que ele joga no Real Madrid. O Zinho falou uma coisa Mas ontem que ele tem toda a razão. O Zinho matou a charada ontem. Se o Marcelo jogasse 2 vezes a partida que o Felipe Luiz fez, a gente diria que o Marcelo jogou mal. Porque a expectativa com o Marcelo é diferente. É outra. Você espera que o Marcelo seja o cara que dribla, que vai no fundo, que cruza, que cria jogada de gol. A gente ia dizer que ele foi tímido, que tava... É verdade. O Marcelo não jogou mal, ele não jogou com o Marcelo. Não jogou o Marcelo. Eu também acho, eu voltaria com o Marcelo. E não é informação, mas eu tenho quase certeza, o Tite vai voltar com o Marcelo. Tem que voltar. Ele falou na coletiva, antes do jogo contra o México, que ele não iria com o Marcelo, porque iria perder uma alteração. O Marcelo tinha 60 minutos de jogo e poderia ter 120 minutos. Tem 3 jogadores, Benja, na seleção brasileira que são imexíveis. Daniel Alves, Marcelo e Neymar. São os únicos 3. O Daniel Alves acho que não vai jogar amanhã. Não, eu tô falando com relação a quando ele tá apto. Se o Daniel Alves estiver, por exemplo, na seleção brasileira e ele tiver condições de jogo, tá na cara que no próximo jogo que o médico fala, tá liberado, o cara tá em campo, cara. Olha aqui, Daniel Alves, Marcelo e Neymar. A produção falou palmas pro Mano. O que foi, produção? Que você matou a charada. O Daniel Alves não joga sexta-feira mesmo. Palmas pro Mano. Palmas pro Mano. Boa, Mano! Informação essa, olha aí, daqui a pouco tá explodindo em todos os portais. Mano bancando que o Daniel Alves não joga na sexta-feira. Vamos agora lá pra Sochi com ele. Cadê ele? Põe ele. Abel, sempre te amarei. Onde estiver estarei. Abel Neto. Legal a sua pergunta, até para lembrar que agora há pouco terminou a entrevista coletiva do William, depois do treinamento. O William, que aliás fez uma grande partida contra o México, principalmente no segundo tempo. O William falou sobre vários assuntos. Um deles, esse que você está falando aí, de o ambiente estar mais solto, de não só ele, mas com vários jogadores da seleção brasileira terem sentido aquela ansiedade, aquele nervosismo da estreia, né, que foi o jogo contra a Suíça. O William, ele disse que ele mesmo sentiu isso, que foi e que veio evoluindo durante a competição, né? Fez a melhor partida dele, sem dúvida alguma, diante do México. Então, esse foi um dos assuntos abordados pelo William. Falou sobre essa questão também dos familiares estarem aqui. Aliás, enquanto o William dava a entrevista coletiva, ali na primeira fileira, assistindo a entrevista coletiva, estavam a esposa dele, a Vanessa, e também as 2 filhinhas gêmeas do William, muito bonitinhas. O William falou sobre isso, que ele e os outros jogadores estão muito felizes e confortáveis, enfim, com essa decisão da comissão técnica, do Tite, do Edu Gaspar, de permitir essa aproximação dos familiares, né? Aqui em Sochi e durante toda a estada da seleção brasileira aqui na Rússia. Ele fez questão de dizer que isso já acontece muito na Europa, depois dos jogos, eles encontram com os familiares. Fez questão de frisar que apesar dessa proximidade, ninguém está aqui para brincar, que tem o momento de estar com a família, o momento de pensar só no treinamento, nos jogos, enfim. Tudo feito com muito profissionalismo e eu, como venho dizendo desde o início da Copa, não vejo problema nenhum. E não vejo também nenhuma grande novidade. Eu acho que isso aí já, se eu não estou enganado, desde a Holanda de 74. A Holanda não ganhou, tudo bem, não ganhou, mas fez uma grande Copa. A própria Alemanha, em 2014, tinha o seu momento lá de pensar só nos jogos, nos treinamentos, e tinha descontração, passeando nas praias na Bahia, enfim. O negócio sendo bem feito, eu particularmente não vejo problema nenhum. O William falou também sobre os companheiros de equipe, que ele vai ter que enfrentar, o goleiro Courtois e também o Hazard. Ele disse que é muito amigo do Hazard, que é um grande jogador, ele disse que é um cara muito humilde, muito gente fina, só que falou o seguinte: agora eu estou do outro lado, obviamente vou fazer de tudo para ganhar esse jogo, para deixar o Hazard triste de volta para o país dele.
Então foi legal essa entrevista coletiva do William e eu concordo com você, uma seleção brasileira mais solta, num clima mais legal e mais confiante, principalmente depois desses últimos 2 jogos contra a Sérvia e contra o México. Benja. Tá vendo? Esse negócio de ter... Eu concordo também com o Abel. Esse negócio de ter regime, parece que os caras estão presos, encarcerados. Pô, esses caras tudo jogam na Europa, em grandes times. Hoje todo mundo tem uma maturidade, todo mundo já tem uma experiência. É bom pro cara ter a família por perto, você não acha, Paulo? O Brasil já foi campeão do mundo fechado em Los Gatos. Em regime semiaberto também. Já foi fechado. PVC aqui, você concorda, Paulo? O nome dele, desculpa, até... PVC. Sim, mas o nome dele, pelo que quando me apresentaram E a no PVC, família dele chama ele de Paulo. Não, Você vai na casa dele, você bate palma. O filho dele abre, por favor, o Paulo está, você não pode nem um Paulo aqui, fecha a porta. Eu já fui almoçar um domingo na casa do Paulo e Olha, ele me convidou para uma macarronada e a mãe dele fala, Paulinho, mais molho ao sugo ou não? Ele fala, Paulo Vinícius. Minha mãe fala, Paulo Vinícius! Ela tá brava. Ela tá brava. Ela tá brava. Bom, o Brasil já foi campeão do mundo em Los Gatos, fechado. Fechado, era difícil entrar em Los Gatos. Já foi campeão do mundo em 2002 com a consideração que era um hotel onde todo mundo entrava. Então não tem receita. A gente falava em 2014 que a Alemanha tinha toda a felicidade, passeavam ali pela região de Santo André, na Bahia. É verdade. Aí você fala assim, que é porque os treinos da Alemanha eram melhores. Ninguém viu o treino da Alemanha em 2014, como ninguém vê o treino do Brasil hoje. Porque os treinos de verdade são fechados. Os treinos recreativos, estamos vendo recreativo. Serve para quê isso aqui? Fazer imagem. Treino de verdade, fazer imagem. E desculpa, o treino tem que ser fechado. O treino pode ser fechado. Não, tem que ser fechado. Eu respeito completamente quando o técnico resolve fechar o treino, porque é o trabalho dele. O meu trabalho é ver o treino dele. Se eu conseguir achar um telhado que eu vejo o treino dele, que ninguém reclame comigo. Se eu conseguir ver, o meu trabalho é ver o treino dele. O trabalho dele é fazer o treino. Se ele acha que é preciso ter privacidade, perfeito. Cada um respeita o limite do trabalho de cada um. Agora, a seleção já foi campeã das duas maneiras. Mas eu acho que os tempos modernos não cabe mais aquela coisa de deixar os caras presos, não pode fazer nada, não pode ver filho, não pode ver mulher. Hã? Mas depende, peraí, depende. Depende. O jogador lá vem o homem das verdade. cavernas. Não, o homem das cavernas. O homem de Neandertal. O nosso representante, o Australopithecus. Eu não vou ficar com esse papinho, não. Ai, porque é legal estar a família próxima. Muitas vezes a família enche o saco, cara. Copa do Mundo, você precisa ter ali uma certa privacidade para que você possa estar tranquilo. Você tem que ter um foco. Eles estão nervosos com a família. Tem. Não, mas é que da forma como ele está falando ali, traz a família para dentro do hotel. Brinca todo mundo aí no dia a dia. Você tem determinados momentos que você pode dar uma folga. Por exemplo, ganhou o último jogo lá do México. Dia seguinte é folga. Aí você revê familiares, você sai com filho, etc e tal. Não, é que você, da forma como você colocou, nossa, vamos colocar aqui a família próxima, não sei o quê. Você deu uma conotação. Ele tá tentando reverter o negócio, porque ele falou do Daniel Alves. Beijo, tem uma curiosidade com o Abel. Eu não acho legal parente de jogador no mesmo hotel da seleção. Não acho. Tá ruim. A Alemanha tá fora, a Argentina que você baba ovo tá fora, a Espanha que você falou que ia chegar tá fora. Ruim tá o Brasil que tá com a família. Uma coisa pro Abel. Abel, todos os jogadores, porque tem jogadores que não gostam disso. Tem jogadores que preferem o isolamento, tem jogadores que preferem deixar a família no seu país ou longe, enfim. Tem jogadores que optaram por não ter essa proximidade, por não trazer a família para Sochi, Abel? Olha, pelo que eu observei aqui, tá todo mundo com a família aqui, viu? Inclusive no dia de folga a gente acompanhou de perto. Todos trouxeram. Agora, eu tenho certeza absoluta que o Tite, o Edu Gaspar, enfim, ninguém da comissão técnica chegou para os caras e falou assim, olha, vocês são obrigados a trazer a família. Se alguém não quisesse trazer, não era obrigado a trazer. Podia ter deixado a família lá no Brasil. Mas pelo que eu observei, todos os jogadores trouxeram familiares. Alguns inclusive, por exemplo, o caso do William, não vieram só a esposa e as filhas. O pai do William também está aqui na Rússia, acompanhando. O do Neymar, a gente sabe que o pai do Neymar sempre o acompanha, né? Do Neymar, inclusive, é o pai, a irmã, a mãe, a namorada que veio e voltou, os amigos, os parceiros. Então, né? Cada um, de repente tem alguém, por exemplo, eu vi o Cássio com a esposa dele, não vi com tanta gente. Eu não sei com detalhes
quem trouxe quem, mas praticamente todos os jogadores trouxeram. Eu acho que eu, se fosse jogador, eu traria também. Se eu tivesse a oportunidade, eu traria a minha família. Eu acho que eles estão agindo com profissionalismo. O que eu estou vendo não é bagunça na seleção brasileira, não é isso. Na hora do treino, profissionalismo e tal. E na hora da folga, eles curtem os familiares. É isso que está acontecendo. Mas não tenha dúvida que se acontecer uma desgraça, né? Os caras vão falar, tá vendo? Não vão, né? Trouxe a família. Tá acontecendo. Eu conheço um que vai chegar e falar, tá vendo? Aí, traz família, isso ninguém tava aconteceu aí, em 2006. não tinha foco. Eu sei quem vai falar isso. Em 2006, antes de começar... O nosso representante de Neandertal. Antes de começar a Copa do Mundo de 2006, já se falava isso, que não ia dar certo pela bagunça que estava lá em Vegas, né, na preparação para a Copa da Alemanha. A gente não está vendo isso. Ninguém vai botar a culpa nisso se o Brasil perder o jogo para a Bélgica. Acho que não. Não, porque a gente está todo mundo observando e vendo como é que as coisas eu acho, cara, que dá para evitar. Por exemplo, os familiares, é claro, todo mundo gosta de ter o convívio com a esposa, com o filho, quem não gosta? Mas muitas vezes aí a esposa... o filho está doente, vai levar esse problema para o jogador que não precisava. Se não tivesse tão próximo, o cara não ia nem saber o que está acontecendo. Então, às vezes, isso foge um pouco do foco do cara. Acaba sabendo, mano. Sempre tem. Em 94 a seleção estava confinada, mas tinha gente que era da família que no dia de folga ia para lá. Em 98, o Ronaldo tinha uma casa que ficava Susana Werner, ficava seu Nélio, ficava Dona Sônia, que quando tinha folga, ele ia para lá. Então, aí queimava um chuveiro na casa, ligavam pro Ronaldo. Tinha um campo. Falou. Tinha um campo de pelada, que teve um dia de folga, que teve pelada na casa do Ronaldo, o Ronaldo estava do lado de fora, não estava jogando, mas estava ali junto. Ali, gente fazendo churrasco, e o Ronaldo estava ali junto, num dia da folga. Isso sempre aconteceu. Dia de folga de seleção, quem cobriu, o Sormani cobriu. Cobri seleção brasileira. Trabalhando como repórter de jornal e revista, o Flavinho cobriu. O quê? Seleção? Seleção. Brasileira? Não, eu só fechava o Dia de jornal. folga era o pior dia de todos, porque cada um ia para um lugar. Você não sabia para onde ia e tinha que saber onde os caras iam para fazer matéria, um cara na Euro Disney ou em qualquer lugar, com a família, e encher a paciência do cara para fazer uma matéria que não tinha. Hoje estão todos próximos ali. Tá? Hoje está todo mundo ali, você sabe onde está. Não vejo problema nenhum, Abel Neto, muito pelo contrário. Esses caras são todos experientes. Sou mais conservador, cara. Não, sério, você não é Sou mais focado. Você sabe que assim, o Garrincha tem um herdeiro na Suécia, você sabe disso. Então, mesmo escapada de folga. E não tinha família. Então. Não tinha família. Foi mal. Foi campeão do mundo? Não foi. Eu tô questionando o fato dentro de campo. Tô questionando pra ele, não foi. Você anda aqui na Rússia, as pessoas mais velhas, né? Os setentões e tal, eles falam muito do Garrincha. Muito, porque o Garrincha entrou no jogo exatamente contra a União Soviética. O Brasil venceu por 2-0. 2 gols do Vavá? 2 gols do Vavá. 2 gols do Vavá. E o Garrincha, não foi o Pelé que jogou bem aquele dia. Quem acabou com o jogo foi o Garrincha. Então você anda nas ruas aqui, os caras, vocês são do Brasil? Garrincha, muitos falam antes do Pelé. Garrincha, Pelé, entendeu? Eu ainda não dei essa sorte. Eu também não. Mas falaram sim, Eu não dei essa sorte. Os caras falam Brasil, os caras falam pra mim Neymar, Não, mas os mais Ronaldo. jovens. Os mais jovens. Só que eu tô falando dos mais velhos. 60 tão bêbados, não falam nada. Não, eu tava com o Sormani no metrô outro dia. A gente tava. E o cara falou do Didi, falou do Vavá. Citou nem era o Didi. tão velho, não. Citou o Porque Didi. essa história do Garrincha contra a União Soviética em 58 é uma das histórias clássicas de Copa do Mundo, que era o time cientificamente preparado da União Soviética. Os computadores diziam que ia ganhar a Copa. Computadores, que devia ser, né? Computadores bem precários e tudo mais. E aí o Garrincha destruiu tudo. Destruiu a marcação. Hoje na hora que a gente tava vindo pra cá, eu mano no metrô, 2 garotos, devia ter 17, 18 anos, perguntavam a gente, Brasil, falando Brasil. Eles falaram 4 Chetiri. Julho, e eles falavam Sheik. É Yulia. Emerson Sheik, não é, mano? Verdade. Foi uma coisa assim comovente. Ofuscamos os Estados Unidos com a sua independência. Agora, meu sonho é poder falar assim um dia, vamos pro giro de repórteres, vamos pra Sochi com o Abel Neto, vamos pra Kazan com o Leandro Quesada, vamos pra Samara com Fernando Caetano e vamos pra Neandertal com o Mano. Ele vai estar lá, o homem Eu sou de um cara Neandertal. focado, sou conservador. Não, você é arcaico, é diferente. Quer ganhar a parada, tem que ser assim. Eu tô vendo. Você é medieval. Não Abel Neto, o Brasil, a seleção, a delegação embarca quando para Kazan? Amanhã às 8 da manhã, o ônibus que leva a seleção para o aeroporto vai deixar o hotel em que a seleção ficou hospedada aqui em Sochi. Às 9 da manhã está prevista a decolagem rumo a Kazan. Tomara que seja o palco de mais uma grande vitória, hein?
E nos 90 minutos de preferência, para não chegar já cansado e desgastado para a semifinal. Tomara. Ô, PVC. PVC? Paulo. PVC? Paulo. Sim. Deixa eu falar um negócio pra você, ok? Ok. Deixa eu Eu falar tô agora. tentando descobrir como é que fala 4 de julho, porque não é 4. 4 é Tchetiri. Tchetiri e Yulia, mas não é assim. Ele fala assim, 4 de julho. 4 tem que aprender a falar. Você quer que a gente espere? Vamos esperar. Não. Vamos esperar, vamos pesquisar alguma coisa. Vai pesquisando aí. E aí, senhor Mano, vamos jantar onde? Pergunta pra mim. Ah, que bom. Deixa eu falar um negócio pra você. Ontem, no debate final, a gente fez aqui uma comparação e, em termos de estatura, o time da Bélgica, a seleção da Bélgica, é muito maior que a do Brasil. A da Sérvia era 9 centímetros mais alta. Então, mas aí eu também questionei isso. Aí eu acho que foi o... Eu falei que a Mano Bélgica falou assim, tem mais mas a qualidade. Bélgica tem a estatura, mas tem muito mais qualidade que a Sérvia. O Courtois, velho, É alto. tem 1,99. Sim, quase O Fellaini tem 1,94. A Bélgica fez isso contra o Japão, contra Ela ainda não é titular, ele tem Não, entrado, só né? cruzar a bola na Tem área, porque a entrado, gente fez. fez o gol, Não, porque a né, gente no Japão, fez ontem sim. os titulares e os reservas. Mas a média de estatura da seleção da Bélgica, se eu não me engano, era 1,88 ou precisa tomar 1,89, cuidado. 1,78 do Brasil. Então, quando o Brasil jogou contra a Sérvia, desculpa, só rapidinho. A média é 1,85, média da Brasil seleção. é 81, não é isso? 1,78. A Sérvia era 1,87 a média. Então, quando o Brasil jogou contra a Sérvia, eu destaquei isso. O Alisson pode não ter pego nenhum grande chute de nenhum jogador da Sérvia, mas ele foi muito importante nas saídas do gol, em bolas alçadas na área, dando um soco na bola, defendendo. Ele foi muito importante. Você pega essas médias, é claro, são dados legais, mas é óbvio que os baixinhos da seleção brasileira puxam essa média muito para baixo. Isso não quer dizer que todos os jogadores do Brasil tenham 78. Os zagueiros brasileiros não são baixinhos. Não são altos, não. Mas, por exemplo, contra a Sérvia... Eles não são tão altos, mas eles não Mas são contra baixinhos. a Sérvia, aquele né? Mitrovic, ele subiu 2 vezes contra o Fagner. Ele não cabeceou no Sim, gol, mas ele ganhou as duas o de cabeça. Fagner é Uma ele baixinho, cabeceou. o miolo de zaga não tanto. Então, agora, é que a Bélgica vai ser um perigo nisso, vai. Porque contra o Japão... Contra o Japão eles ganharam o Foi jogo isso que eles assim. fizeram. Mas A Bélgica desgraça não é um time. estava determinada. A Bélgica não é um time de jogo aéreo. A Bélgica, Mas foi, tanto contra o não Japão, é. foi. Contra o Japão, quando No ele desespero. perdia por 2-0, ele tirou o Mertens e o Ferreira Carrasco, colocou o Chadli e o Fellaini e começou a levantar a bola na área. e ganhou o jogo. Fez o gol do Fellaini pelo alto e fez o gol do Vertonghen pelo alto. E depois ganhou o jogo num contra-ataque absurdo, Sim. que nasceu de um escanteio da seleção Empatou japonesa. o jogo na bola O Courtois levanta, sai do gol, recebe a bola, repõe com a mão, no contra-ataque sai o gol da seleção da Bélgica, que é um gol que não se toma. Então, é importante, é uma arma que a Bélgica tem? Mas a Bélgica não joga assim na maior parte do tempo. não joga. A Bélgica é mais perigosa pela bola em profundidade para o Mertens, no setor do Marcelo, do Felipe Luiz, é mais perigosa pelo drible do Hazard em cima do Fagner, força do é mais Lukaku. perigosa pela força do Lukaku e pela velocidade do Lukaku, não pelo jogo aéreo, que é uma alternativa. Mas não que pode eles mudar a têm. PVC, porque querendo ou não, a Bélgica agora ela vai encarar, da mesma forma que o Brasil vai pegar o time com o melhor poder ofensivo até agora na Copa do Mundo, a Bélgica também vai encarar um time com o melhor poder defensivo também. Então a bola aérea pode ser uma válvula de escape, porque querendo ou não, o Brasil não vai dar espaços que o Panamá deu, que a Tunísia deu, Sim. que o Japão deu. Então o Brasil ele vai forçar a Bélgica a insistir talvez numa outra modalidade A de jogo. Bélgica tem um desafio dela, que é provar que ela tem um time capaz de chegar a uma semifinal. Por quê? Vamos lá, a gente fala de Hazard. Hazard é titular do Chelsea desde 2012. E ele é um jogador, como o De Bruyne, que é um jogador espetacular, que não faz uma grande Copa até agora. Como o Lukaku, que é um jogador que em 2014 estava no West Bromwich, mas pertencia já ao Chelsea e era um jogador de altíssimo nível, que se percebia que ia evoluir. Essa geração da Bélgica, em 2014 dizia-se, a surpresa da Copa pode ser a Bélgica. Surpresa? Surpresa, o cruzamento indicava pegar a Argentina nas quartas de final. Ela seria surpresa se passasse pela Argentina. Ela foi até as quartas contra a Argentina e foi eliminada pela Argentina. Não foi surpresa nenhuma. Eurocopa 2016. Ela foi até as quartas de final e foi eliminada pelo País de Gales. E agora, você olhava para a tabela da Copa e falava, pode dar Brasil e Bélgica nas quartas de final. Deu. Então, qual é o desafio dela? Para ser surpresa da Copa, surpresa, sensação, ela tem que ganhar do Brasil. Até aqui ela fez o que todo mundo imaginava que ela fosse fazer. Ela ficou em primeiro lugar do grupo e chegou nas quartas de final. Ela ganhou do Panamá, da Tunísia. E quase provocou uma surpresa, né? E quase ao ser eliminado. do Japão. Então, ela tem que jogar o futebol para se transformar em surpresa. Ponto. Então, aí é que a gente... Essa preocupação do Mano, para mim, procede, tá? O que você vai fazer? Você vai tirar o Fagner e colocar o Danilo? Tem 1,84 m?
Não. Não, aí não. Vai. Quanto mede Felipe Luiz? 1,78m, eu acho. Quanto mede Marcelo? Mais baixo um baixinho. pouquinho. 1,68, né? Não, eu não é tão baixo. Sério, nossos dois laterais, considerando-se o Marcelo titular, são baixos. Aí já começa a... Percebe? E os jogadores altos, eles podem jogar na diagonal, em cima do cara baixinho. O Mário Sérgio sempre contava essa história. Como é que nasceu o terceiro zagueiro? 1,82, Formani. 1,82. 1,82. Como é que nasceu o terceiro zagueiro? O Mário Sérgio contava isso. Porque os caras exploravam, o cruzamento vinha da direita. No segundo pau, o cara explorava, o lateral que era baixo cabeceava em cima dele e fazia o gol. Ou botava no meio da área. Ou botava no meio da área. Aí, jogava a bola os caras no fizeram? lateral. Puseram um terceiro zagueiro. exatamente para você evitar esse tipo de Isso é a situação. particularidade de times que o Mário Sérgio jogou. Porque, vamos lá, a história do 3-5-2 nasceu com o Sepp Piontek, que era o técnico alemão da Dinamarca, que criou o terceiro zagueiro. Por quê? Porque na Europa, no começo dos anos 80, você jogava 4-4-2 e você tinha 2 atacantes para marcar. Com linhas de 4, por que eu preciso de 4 para marcar 2? O Piontek disse, eu vou pegar um cara daqui dos 4 e vou botar para criar o jogo. Não, isso também. Tá. Isso também. Aí ele passou. O 3-5-2 na Europa nasceu não da necessidade de marcar um jogador alto, nasceu da tentativa de criar mais jogadas no meio-campo, já que só precisava de 3 zagueiros para marcar 2 atacantes. Bom, Abel Neto aí ao vivo de Sochi, chegou aquele momento. Fico triste de ter que me despedir de você. Essa figura tão simpática, sempre sorridente. Chega nos estádios, eu com o Abel Neto, lá, todo mundo fala com o Abel. Todo mundo. Vamos cantar a música? Todo mundo quer tirar foto com o Abel. Então, antes da gente, Abel, nós que no último jogo até cantamos um Bob Marley ao vivo ali no gramado, mas a galera gosta que você se despede sempre cantando, mandando um som. O que você vai mandar hoje pra gente, Abel Neto? Olha, eu tenho um desafio para você, Benja. Eu vou cantar um trechinho aqui, um refrão de uma música, e o desafio você vai ter que dizer de quem é essa música. Quem é que canta essa música e qual a nacionalidade da banda ou do cantor. Vamos ver se você tá bem, se você tá afiado, tá? Olha só. É uma homenagem também para você aí, pra galera aí do Fox Sports Rádio. Já tá dando risada antes, né? Então vamos lá, ó. Jerusalém, here I am. Jerusalém, Jetem. Essa música começa mais ou menos assim, ó. From the Bible to the Quran, Revelation time, Shalom, Salam Aleikum. E aí depois vem o refrão. Isso é Jerusalém, here I am. Quem é Beija? Fala aí. Alfa Blonde. Aê, garoto. O clipe... Alfa Blonde de onde? Da onde? O Alfa... Não, de onde é o Alfa Blonde? Esse eu não tenho certeza de onde ele é. Eu acho que ele é jamaicano, mas eu não tenho 100% de certeza, não. Esse clipe dessa música é feito em Jerusalém, ali no Muro das Lamentações. Não diga. Maravilhoso, né? Então, exatamente. Você acertou, você ganhou metade do prêmio, tá? Você acertou que realmente é Alfa Blonde. O Alfa Blonde é africano, da Costa do Marfim. Da Costa do Marfim. E esse álbum ele fez junto com The Wailers, que era a banda que acompanhava Bob Marley. Então, essa música você conhece. E essa música, só para fechar rapidinho, ela fala da união dos povos, muçulmanos, cristãos, judeus, e tem esse refrão muito bonito. Muito bonito. Tá bom para você? Abel Neto. Abel, sempre te amarei. Onde estiver, estarei. Abel Neto. Valeu, Abel Neto. Bom trabalho aí em Sochi, aí, acompanhando a seleção. Tamo junto, Abel. Valeu. Grande Abel Neto. É uma simpatia esse Abel Neto. Canal Lances Inéditos.